Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão chegando aí em mais uma live da Esquina do Pensamento. Ione, Gisele, a todos os nossos amigos que nos acompanham aí no trabalho. Hoje nós recebemos novamente aqui, com muito prazer, o José Carlos, que é nosso parceiro da Clínica Souza e que vem fazendo esse trabalho bonito, importante, interessante com todos a respeito das questões de ansiedade, isolamento social, as questões que afetam a nossa vida de várias maneiras, né? Eu sou Leonardo Soares, eu sou aqui da Esquina do Pensamento, acompanho também esse nosso momento o Ricardo Mariz, membro e fundador da Esquina do Pensamento, e a Lorena de Oliveira, que é o nosso suporte técnico, a nossa assessora de comunicação, assessora da Esquina do Pensamento. Bem-vindos a todos nesse momento. E hoje o nosso tema é um tema muito sério, muito importante, que é a depressão. Depressão. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, sobre essa questão? E sem mais delongas, antes de passar a palavra para vocês, eu queria fazer um comentário rápido a respeito desse tema, que é um tema muito importante, que você já tinha anunciado na última semana. Bem, eu fiz uma pequena pesquisa e eu encontrei que, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que tem uma parceria aí com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças, ou seja, ela afeta direta ou indiretamente a saúde dos indivíduos de uma maneira geral. E é interessante perceber que a depressão é uma doença que não respeita ou não faz distinção de credo, de classe socioeconômica, de status social. Uma rápida pesquisa também nessa semana, a gente encontra pessoas que são anônimas, pessoas do nosso cotidiano que passam ou já passaram por um estado de depressão, mas nós encontramos também pessoas da mídia, pessoas que são pessoas públicas, né? Pessoas como Juju Salimene, Whindersson Nunes, o padre Marcelo Rossi, padre Fábio de Mello, a cantora Paula Fernandes, o ator Celton Mello, o jornalista Jorge Pontual, a modelo, a cantora Adele, o ator Jim Carrey. Então, são muitas pessoas que são afetadas, né, por esse tipo de problema, e são pessoas que ou têm o físico desejado, ou seja, são pessoas que fisicamente expressam o padrão de beleza, ou são pessoas que têm muito status, ou pessoas que têm recursos financeiros, ou pessoas que são muito inteligentes, ou muito religiosas, enfim. E nós temos, de uma maneira ou de outra, pessoas vivendo essa depressão. Frente a tudo isso, como podemos entender a depressão dentro do conceito clínico, dentro da visão da sua atuação? Bom, Léo, você citou a Organização Mundial da Saúde, na OMS, e em 2017, a OMS, preocupada com um avanço muito grande, mesmo até assustador, da depressão, ela lançou uma campanha mundial de conscientização sobre a doença, né, para alertar pessoas e governos a respeito do assunto, né, que é um dos mais preocupantes problemas de saúde pública do mundo. Né? O tema da campanha da OMS é Depressão, Vamos Falar. Né? A iniciativa alerta, né, para o fato de que existem formas de prevenir e de tratar a depressão. É uma doença, mas ela pode ser tratada. Né? E a recomendação, de um modo geral, é conversar sobre o assunto, ou seja, falar sobre o assunto. Porque, né, é um entendimento, inclusive, médico, de que falar realmente é o primeiro passo para a recuperação da depressão. Então, o objetivo dessa iniciativa da OMS, então, é reduzir, né, o impacto, né, e o estigma dessa doença. Né? Pretende também, essa campanha também pretende educar as pessoas que estejam deprimidas, ensinar para a pessoa o que é depressão, como ela se manifesta, o que acontece, como pode ser tratada, né? Ensinar os seus familiares, treinar formuladores de políticas públicas, né, para que eles possam atuar adequadamente sobre a doença. Hoje são mais de 350 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. Se a gente for colocar os números de não diagnosticados, né, esse número vai realmente nos assombrar. No nosso caso, o Brasil é um dos países que apresenta uma taxa alta da doença, significativamente alta da doença. Nós somos, no Brasil, quase 12 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. Cerca de 6% da população. Isso é muito alto. Então, pela gravidade da situação, né, pela
incidência tão grande da depressão, é preciso de falar sobre o assunto. É preciso de comentar sobre o assunto para que se compreenda o que a depressão é, como é que ela se manifesta, especialmente como é que ela pode ser tratada. Tá? Esse, então, é o propósito da nossa fala hoje. E para isso a gente precisa de entender o que é depressão. Então, depressão é uma doença, é isso que nós temos que entender. A depressão é uma doença. E os primeiros registros de depressão remontam à antiguidade, não é uma doença nova, ela existe desde sempre. Mas nunca se falou tanto de depressão quanto nos nossos tempos. Né? Talvez porque a gente esteja conhecendo melhor um pouco o que é depressão, ou talvez seja porque os números de pessoas, né, que apresentam depressão, o número de doentes, cresce de uma maneira exponencial, realmente assustadora. Né? Mas, na verdade, na minha visão, a gente fala de depressão pelas duas causas. Porque cresce o número de pessoas e porque a gente sabe mais sobre depressão. Então, como disse, a depressão é uma doença. A gente pode fazer um paralelo com o que a gente está vivendo agora com relação a essa pandemia. Né? A depressão é uma pandemia silenciosa, porque ela atinge grupos inteiros em todos os países, do mundo inteiro. Né? Nós temos pessoas em depressão. Ela não é uma condição emocional passageira, né? Ela não é uma tristeza, simplesmente. Então, a depressão é algo que afeta a pessoa, como você diz, de todas as idades, de todas as classes sociais, como você mesmo falou ainda agora mesmo, no mundo inteiro. E provoca muito sofrimento psicológico, né, psíquico, provoca dores, inclusive fisiológicas, incapacita para a pessoa realizar as coisas mais simples do cotidiano, as tarefas mais simples do cotidiano. Né? A depressão ela geralmente se apresenta como um conjunto de fatores. Né? E os sintomas são sintomas físicos e sintomas psicológicos. Esses fatores que compõem a depressão, a gente percebe que eles estão associados, né, a um índice muito grande de comorbidades médicas. O que quer dizer isso? Né? Que uma pessoa, quando está com depressão, ela tem uma maior probabilidade, né, de já ter uma doença ou de vir a desenvolver uma doença por causa da depressão. Então, a comorbidade, né, médica são outras doenças que aparecem junto com a depressão. Então, o alto índice da depressão também está associado, né, à incapacitação. Né? A depressão incapacita para o trabalho, né, e para uma vida, porque é pior, para uma vivência social normal. Ela é hoje a principal causa de incapacidade no mundo inteiro. E outro fato realmente bastante preocupante, né, que ela está associada a um alto índice de mortalidade prematura. Ou seja, as pessoas com depressão podem ter uma morte prematura, seja por conta dessas doenças correlacionadas que a gente já falou anteriormente, ou, infelizmente, e principalmente, por conta de suicídio. O fato é que, quando tem depressão, tem muita dor. Muita dor. Né? Essa que é a questão, sabe? Zé, a gente escuta... perdão, desculpa, pode continuar. Pode falar. Então, deixa eu te fazer duas perguntas. É correto afirmar, então, que esse estado de incapacidade que a depressão traz acaba fortalecendo o risco, o perigo, por exemplo, em um momento como esse que a gente vive da pandemia, ou seja, pessoas com depressão, nós podemos entender que são mais suscetíveis a uma crise, a uma infecção, a um estado mais grave, por exemplo, do Covid-19, dessa situação que a gente está vivenciando? É plausível pensar dessa forma? Sim, é possível. Né? O fato é que a depressão, né, é uma doença. Né? Ele é um transtorno do humor, e todo transtorno do humor é um transtorno mental. Né? E todos os transtornos mentais, depressão, ansiedade, diversos outros, a ansiedade que nós já falamos anteriormente, diversos outros, né, que atuam de uma forma tão significativa no nosso mundo emocional, né, eles vão fazer um rebaixamento, com certeza um rebaixamento, né, das nossas defesas orgânicas. Né? O nosso corpo, nosso psiquismo, inclusive o nosso corpo, ele se organiza de uma forma adequada, ou tenta se organizar de uma forma adequada para enfrentar as ameaças que aparecem por aí.
Né? Então, um vírus, como o coronavírus, é uma ameaça. Né? E quando nós temos uma emoção deturpada, deteriorada, nós temos um rebaixamento do nosso sistema imunológico, certamente. Então, situações como ansiedade excessiva, como processos depressivos, podem sim influenciar num rebaixamento da imunologia da pessoa, né? Da defesa imunológica da pessoa. Entendi. Zé, como você mesmo colocou, hoje se fala muito em depressão, né? Talvez por isso também a gente consiga identificar tantos casos. Isso se tornou um pouco mais factível de acompanhamento pelos vários mecanismos. Mas todo mundo tem o mesmo tipo de depressão ou existem tipos específicos de depressão que causam sintomas, enfim, e causam resultados diferentes a partir da pessoa, ou todo mundo tem depressão da mesma forma? Como é que funciona isso? Não, existem muitos tipos de depressão, né? De um modo geral, a gente entende a depressão como uma condição de entristecimento da pessoa e de uma apatia que a pessoa, né, tem, que abate sobre ela. Mas a depressão tem muitas formas de se apresentar. Existem depressões que, inclusive, essa questão da tristeza que aparece e da apatia não estão tão presentes quanto a gente imagina que deveria estar. Então, os tipos que são classificados, né, pela Associação Psiquiátrica Americana, né, que faz um trabalho utilizando o conhecimento e a colaboração de profissionais do mundo inteiro, né, estabelece uma espécie de uma bíblia, né, a respeito de transtornos mentais. Então, o que se tem hoje no mundo, né, a orientação que se tem seguida no mundo inteiro, né, é o diagnóstico de saúde mental que é editado, né, pela Associação Psiquiátrica Americana. E os tipos de transtornos classificados na última revisão feita nesse sistema de diagnóstico, a gente tem a seguinte classificação. A gente tem o que é mais comum, né, é o transtorno, que a gente chama de transtorno depressivo maior. É esse que é o que as pessoas conhecem mais, é a condição mais conhecida. Até por isso mesmo, eu gostaria até de citar quais são as condições, o que acontece, né, com uma pessoa que tem, né, uma depressão, um transtorno depressivo maior. Né? É preciso, para que haja o diagnóstico, é preciso que a pessoa apresente uma de duas condições. Ela precisa de ter humor deprimido. O que é humor deprimido? É um sentimento de tristeza, de vazio, de desesperança, de pessimismo, de desamparo, né? Ou, principalmente em adolescentes, um humor irritável. Mas não só em adolescentes. Né? Em alguns adultos apresentam esse humor irritável, mas principalmente em adolescentes. Ou também apresentar perda de interesse pelas coisas, perda de prazer, uma diminuição clara, né, bem clara, do interesse da pessoa, né, ou diminuição do prazer em fazer as coisas normais, as coisas do cotidiano, né, as atividades dela do cotidiano. Então, essas duas condições precisam estar presentes. Né? Então, um humor deprimido, um vazio, uma desesperança, um pessimismo, né, uma sensação de desamparo e uma perda de prazer, uma perda de interesse. Além desses, é preciso, para que haja um diagnóstico, é preciso que apresente 3 ou mais dos seguintes pontos aí que a gente vai apresentar. Primeiro, perda ou ganho de peso significativo, sem estar fazendo dieta. A pessoa perde peso, né, sem estar fazendo dieta. Ou ganha peso mesmo fazendo alguma dieta. Insônia ou hipersonia quase todos os dias. Hipersonia é um excesso de sono. A pessoa não dorme ou dorme em excesso. Pode ser um sinal de depressão. Agitação pode ser um sinal de depressão. Ou um retardo psicomotor. Uma agitação psicomotora ou retardo psicomotor. Fadiga excessiva, perda de energia, um sentimento de perda de energia. Né? Sentimentos de inutilidade, de culpa excessiva, de culpa inapropriada, né? Com muita frequência. Também é um sinal que pode indicar uma depressão. Uma diminuição da capacidade da pessoa dela pensar, dela se concentrar, né? Uma indecisão, a pessoa vivencia uma indecisão, uma dificuldade para decidir, para fazer, ela procrastina, inclusive.
E um outro ponto, um último ponto, são pensamentos recorrentes de morte. Né? Não é medo de morrer, simplesmente. A pessoa pode estar pensando em morte como medo de morrer, né? Mas é principalmente ideação suicida, recorrente, continuada, ou mesmo tentativa de suicídio. Né? Então, essas são as condições. A pessoa precisa de estar, né, para ser diagnosticada como deprimido, né, como uma depressão depressiva maior. Um humor deprimido, tristeza, vazio, desesperança, pessimismo, desamparo, né, perda de interesse ou perda de prazer, né, essas duas condições, e 3 dessas outras que a gente falou. Na alteração de peso, insônia ou sono excessivo, agitação, né, ou um retardo psicomotor, fadiga, perda de energia, sentimento de culpa excessiva, desnecessária, inutilidade, sentimento de inutilidade, uma diminuição da capacidade de pensar, de concentrar, indecisão e pensamento de morte. Então, isso caracteriza o transtorno depressivo maior, que é o que se apresenta mais. Além desse tipo, né, dessa classificação de transtorno depressivo maior, a gente tem o transtorno depressivo persistente, né, que é conhecido, sempre foi conhecido, é conhecido ainda hoje, como distimia. A distimia é uma depressão, só que é uma depressão crônica, ela é continuada. De um modo geral, ela é mais leve do que esse transtorno anterior que nós falamos, né, com a depressão maior. O humor do distímico, da pessoa com distimia, é um humor em que se caracteriza a tristeza, a pessoa está sempre na força, né, está sempre preocupado e está sempre mal-humorado. Aliás, o mau humor do distímico é muito conhecido geralmente pelo mau humor que ele tem. O DSM, então, esse diagnóstico em saúde mental, também fala, né, em depressão no caso de transtorno disruptivo da desregulação do humor. Transtorno disruptivo da desregulação do humor, né, que é uma irritabilidade crônica que a pessoa tem. E essa pessoa, nessa situação, ela tem explosões de raiva. Explosões podem ser verbais, podem ser comportamentais. Ela pode agredir pessoas, ela pode agredir propriedades. Isso é um tipo de depressão que sai um pouco do modelo que nós conhecemos. Uma outra situação que hoje é considerada depressão, e muita gente não sabe, é o transtorno disfórico pré-menstrual, que, infelizmente, grande parte das mulheres conhece, que é uma condição de labilidade do humor, né? Uma irritabilidade, uma disforia, uma ansiedade excessiva, né, que acontece de maneira repetida durante a fase pré-menstrual nas mulheres, obviamente. E a gente tem um outro tipo de depressão que está crescendo muito, segundo as informações que a gente tem, né, nos artigos que são publicados a respeito de depressão. É um transtorno depressivo induzido por substância, que é uma depressão que deriva do uso de substâncias. Substâncias pode ser, geralmente, uma droga, né? Uma droga lícita. Droga tem remédios que levam à depressão, ou drogas ilícitas, que também levam à depressão. Então, são esses tipos de depressão que nós temos. Então, recapitulando, o transtorno depressivo maior, o transtorno depressivo persistente, que é a distimia, o transtorno de desregulação do humor, disruptivo, o transtorno pré-menstrual, né, e o transtorno induzido por substância. E alguém pode perguntar, ok, mas e o bipolar? Né? Então, o bipolar, ele não é simplesmente uma depressão. Né? Então, chama transtorno afetivo bipolar. Antes chamava, né, era psicose maníaco-depressiva. Então, hoje é um transtorno afetivo bipolar. Não é simplesmente, então, uma depressão, como eu disse, é uma condição em que alternam fases. Né? Alterna uma fase de depressão com uma fase de mania. Na depressão, óbvio, tem um rebaixamento do humor. E a mania é uma fase que tem uma exacerbação do humor. A pessoa fica eufórica. Né? O tratamento, a forma de ver, de considerar o bipolar é diferente da depressão comum. Né? Então, esses são, Léo, os tipos de depressão que existem. Zé, vamos falar um pouquinho das causas, né? Como podemos identificar um quadro depressivo e quais são os possíveis catalisadores, gatilhos para esses quadros que a gente encontra geralmente aí no cotidiano?
Então, a causa da depressão, ela decorre de uma multiplicidade de fatores, né? A gente fala que ela é multifatorial. O que a gente pode destacar como, né, como possibilidade, como causa? Primeiro, a gente tem a questão genética, né? Existe, sim, a possibilidade, né, de, geneticamente, uma pessoa ter uma condição depressiva. Tem a questão do histórico familiar, que vai além da genética, né? Porque tem comportamentos depressivos que podem, inclusive, ser aprendidos. Existem processos, né, do próprio cérebro, a bioquímica cerebral, em que existe uma deficiência de algumas substâncias cerebrais, os neurotransmissores, né, que essa deficiência provoca a depressão. Né? Aliás, existem dois campos, né, de interesse em estudos nessa área, e às vezes até um tanto conflitantes, né, dizendo que a causa da depressão é essa deficiência de substâncias cerebrais, essa deficiência nos neurotransmissores, né, na desregulação dos neurotransmissores. Existe uma outra vertente que vai nos dizer que a questão é simplesmente emocional, que né, há um desajuste emocional, e o desajuste emocional leva à alteração cerebral. Né? O fato é que essa discussão é uma discussão para a ciência seguir levando à frente, e o tratamento precisa de ser, né, considerado, e o tratamento, nós vamos ver daqui a pouco, quando falarmos disso, sempre vai ser um tratamento que vai focar no problema cerebral, nessa questão, né, dos neurotransmissores, e nas questões emocionais, nas questões psíquicas. Então, a gente tem essa questão cerebral, nós temos uma condição de pessoas que têm uma resiliência baixa, uma pouca resistência ao estresse, e que as condições de estresse repetido podem levar à depressão. Né? A pessoa, outras pessoas vão ter situações ou vivências com traumas psicológicos, por exemplo, né, fortes, e esses traumas acabam levando, né, a pessoa a um estado depressivo. As mortes, as perdas, de um modo geral, podem levar as pessoas à depressão. Né? Problemas familiares, aliás, são muito comuns, né? As questões das relações disfuncionais dentro da família, né, costumam levar as pessoas também à depressão. Uma outra causa muito comum de depressão são abusos, as situações de abuso, principalmente o abuso da infância. E quando a gente fala de abuso, é abuso de toda a natureza, né? Não só o abuso sexual, né? O abuso verbal, o abuso, né, físico. Existem diversas formas, diversas condições, né, da relação abusiva, né, com a infância, que pode levar à depressão. Problemas no relacionamento afetivo levam as pessoas à depressão. A dificuldade de as pessoas aceitarem as coisas como elas são, né? Ou seja, uma baixa resistência à frustração. Se as coisas não são como as pessoas esperam, elas imaginam que tem um culpado, ou a vida, ou alguém que está fazendo ou deixando de fazer alguma coisa. E elas não conseguem aceitar a situação que se apresenta. Então, essa baixa resistência à frustração tem outras condições, óbvio, né? Essa baixa resistência à frustração acaba levando à depressão. A dependência química, né? As pessoas em estado de dependência química, né, geralmente desenvolvem quadros depressivos. Outras condições fisiológicas, né, condições clínicas, como doenças, especialmente doenças cardiológicas, doenças neurológicas, as doenças neoplásicas, né, os cânceres, disfunções hormonais, né, e, obviamente, outras comorbidades psiquiátricas, né, outras doenças psiquiátricas. Situações como desemprego, né, problemas financeiros, medos, né, medo, sentimentos como medo, né, como pessimismo, raiva, culpa. E com sentimentos tem uma coisa muito interessante, né? A depressão, a gente brinca que é uma doença dos Ds. Né? A depressão, ela é igual, né, a desesperança, mais desespero, mais desamparo. Né? Em quase todos os casos de depressão, a gente vai encontrar, se pesquisar, uma situação de desamparo.
e um sentimento de desesperança. Às vezes, quando não, um sentimento de desespero. E muita ansiedade, culpa, raiva, pessimismo, que leva a situações também de baixa autoestima. Então, as situações de baixa autoestima fazem com que apareça a depressão. Agora, as questões, né? Todas essas questões são importantes, sabe, Léo? Muito importantes. Mas tem uma que é muito, eu acho muito importante, que são os problemas sociais, de modo geral, né? Principalmente, né, quando a pessoa se percebe, se encontra num estado de anomia, né? Ela se vê numa situação de anomia. O que é uma anomia? Uma anomia social, ela geralmente decorre de mudanças das normas sociais, ou até de ausência de normas sociais, aquelas normas que servem de guia para a sociedade, servem de guia para o indivíduo, né? Quando isso bagunça, quando isso, né, é desestruturado, existem muitas pessoas que tendem, né, a entrar em estados depressivos. Então, essas seriam as causas principais da depressão. Agora, a gente precisa ver que cada grupo da população, né, cada cultura pode reagir de modos, né, diferentes a esse processo depressivo. Mas o fato é que a depressão, ela tem um curso. Quando ela começa, ela tem um curso, ela tem uma evolução, ela evolui de uma determinada forma, né? Então, a depressão, ela vai depender de raça, como você disse no início da nossa fala, de sexo, de idade, de nível financeiro, de ocupação, né? A gente observa também que a depressão é maior entre as mulheres do que entre os homens, né? Geralmente é de dois, a razão é de 2 por 1. A incidência para cada um existem 2 mulheres deprimidas, né? E é bom a gente frisar aqui que não existe uma justificativa científica para isso, né? Mas tem algumas teorias tentando entender e justificar isso, e entre essas teorias a gente encontra teorias que relacionam esse efeito à questão hormonal feminina. A depressão é maior em pessoas que são separadas ou pessoas que são viúvas, é maior do que em pessoas que são casadas. Fato interessante, Léo, 30% das pessoas que sofrem depressão, aproximadamente, não sabem que têm depressão. Elas não conseguem identificar a situação delas como uma depressão. E de 100% das pessoas que estão deprimidas, 75% não têm um tratamento apropriado. Não existe, né, isso em números globais, né, no mundo inteiro, obviamente, né? Agora, ultimamente, nos últimos anos, é que estão sendo construídos protocolos adequados na atenção primária para cuidar. A atenção primária, né, aquela atenção que a gente tem aqui no Brasil, no caso do SUS, né, para atender, né, para compreender, para diagnosticar adequadamente e tratar adequadamente uma depressão. A depressão, né, atinge muito os idosos, talvez pelo problema da solidão, né? 20% dos idosos tendem a apresentar depressão. Uma depressão, quando se instala, ela vai durar não tratada, ou tratada, né, de uma forma pouco convencional ou pouco diretiva, ela vai durar 6 meses, mais ou menos. Uma pessoa tem uma depressão, de um modo geral, em 6 meses passa, né? Mas se não for tratada, a tendência é dela ter uma remissão, dela ter uma recaída, né? Quando a pessoa trata, tem remissão na maior parte dos casos, ou seja, a remissão completa do sintoma. As pessoas se cuidam. Mas, infelizmente, né, entre 20%, a estatística diz que 20% a 30% dos casos de depressão, né, esses sintomas, mesmo tratados, vão persistir por muitos anos, né? E o fato pior nessa coisa do curso da evolução da doença é que de 10% a 15% das pessoas com depressão vão tentar o suicídio. Isso é grave, um número significativo. bastante grave. Né? Um número bem significativo. Mas tem tratamento, né, Léo? E essa que é a coisa boa. Existe tratamento, é possível tratar. Né? Vamos falar um pouquinho, então, Zé,
dessa questão do tratamento, né? Você falou uma coisa interessante. É possível que, dentro de uma situação de normalidade específica, o indivíduo tenha a crise depressiva, mas talvez consiga sair dessa crise dentro de uma situação de esforço próprio ou de caminhada própria dessa doença. E existe aqueles casos não que há essa necessidade do tratamento. O que é o tratamento da depressão? Como é que a gente enxerga isso? Bom, então, primeiro a gente precisa de saber que, infelizmente, não tem um exame laboratorial, como um exame de sangue, por exemplo, né, que possa indicar com segurança que se existe o problema ou não. Né? O diagnóstico é feito a partir da observação de alteração do humor que a pessoa apresenta, ou do comportamento do indivíduo. Né? Mas a depressão ela pode ser diagnosticada e pode ser tratada de uma forma confiável mesmo, né, por um profissional que esteja atento, né, aos sinais que a pessoa apresenta. Né? O tratamento geralmente é um tratamento psicoterápico ou um tratamento medicamentoso. Né? O tratamento medicamentoso são antidepressivos. Né? E esse tratamento, tanto de remédios quanto de psicoterapia, são bem eficazes. Né? Então, 60% a 80% das pessoas tratadas, né, vão ter um resultado muito bom. Mas, apesar desse tratamento, a gente ressaltar o fato de que cerca de 850 mil pessoas morrem por ano em decorrência da depressão. Ou por suicídio, a maioria, né, ou por outras doenças ligadas à depressão. Se a gente não tratar a depressão, ela pode ficar crônica. Uma pessoa que não trata, ela fica crônica. A depressão fica crônica, ela fica recorrente, ela vai voltando. Ela leva a uma incapacidade da pessoa gerenciar a própria vida. Ela leva a uma perda, né, da responsabilidade que uma pessoa tem com relação aos outros. E o que é principal, como falamos agora mesmo, ela leva, né, ao suicídio. Mas, então, falando como é a depressão, como você perguntou, né, então ela é feita com remédio ou com terapia. Né? E o tratamento com remédio é o tratamento psiquiátrico, obviamente. Nesse tratamento, vão ser usados remédios antidepressivos que vão agir no sistema nervoso e vão reequilibrar os circuitos cerebrais e os neurotransmissores que a gente falou anteriormente. Isso vai modular o humor da pessoa. O humor da pessoa vai ficar estável, né? E ela vai conseguir vencer, então, as questões da depressão. Há muito medo dos tratamentos, né, medicamentosos, dos tratamentos psiquiátricos, porque os remédios, né, os antidepressivos usados há algum tempo atrás eram remédios que traziam efeitos colaterais bastante danosos. Hoje não. Eles estão bem aperfeiçoados e os efeitos colaterais são mínimos. É possível fazer um tratamento, né, com efeitos colaterais somente mínimos. Então, além dos antidepressivos, tem diversos nomes de antidepressivos, tem alguns outros remédios que estão sendo experimentados aí. Você citou aí no começo da sua fala o jornalista Jorge Pontual, né, como Sim. uma pessoa que tem depressão e trata, né, dessa depressão. Ele foi uma das pessoas que experimentou um desses remédios novos, que é a cetamina, até onde eu li aí numa informação. A cetamina é um anestésico, né, e está sendo usado no tratamento da depressão. Ele tem um efeito muito rápido na depressão e no transtorno afetivo bipolar. A pessoa melhora muito rapidamente. Só que tem um problema, né? Os médicos ainda, os cientistas, os pesquisadores não conseguiram lidar melhor até agora e definir um curso melhor para essa medicação, porque o resultado é passageiro. A pessoa volta a ter o sintoma, né? Pode voltar a ter o sintoma. Existem alguns riscos para a cardíaca, né? E tem um potencial, né, de adição, aí, né, de dependência química. Então, tem a cetamina, tem um outro medicamento que está sendo usado, muito indicado pelos médicos para atuar como um agente de tratamento, que é o metilfolato, né? Está sendo bastante usado. Mas, além dessas condições, se a pessoa não apresenta uma melhora, né, com essa medicação, existem outras opções. Né? Modernamente, nós temos a estimulação magnética transcraniana de repetição, o EMTR, né? Estimulação magnética transcraniana de repetição. Uma alteração, o tratamento altera a atividade cerebral,
né? Porque é colocado um campo magnético, né, na cabeça, no cérebro da pessoa, por uma bobina que é colocada na superfície externa do crânio e gera um campo magnético, né, para o tratamento. Né? Um tratamento que também é muito usado, né, para Alzheimer, Parkinson, etc. Existe um outro tratamento, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é uma aplicação de uma corrente elétrica bem de baixa intensidade no couro cabeludo para aumentar a atividade cerebral. É um tratamento que é indolor, apesar de ser, né, uma aplicação de corrente elétrica, ele é indolor, não tem efeito colateral e ele realmente diminui a depressão nos casos mais resistentes. Agora, existe uma outra condição, que é chamada outro tratamento, que é chamada o ECT, a eletroconvulsoterapia, né, que muita gente tem arrepios quando fala disso, né, porque é o antigo eletrochoque, conhecido como antigo eletrochoque, que hoje está modernizado, bastante modernizado, né, é uma estimulação elétrica no cérebro, né, que vai induzir uma crise convulsiva, que dura cerca de uns 30 segundos. Então, é dada uma descarga elétrica no cérebro, a pessoa faz uma convulsão durante os 30 segundos e isso altera, né, o sistema de neurotransmissão. Então, mas esses são tratamentos para quando nós temos uma condição depressiva grave e que não apresenta resultados com a medicação clássica, como os antidepressivos. Além do tratamento medicamentoso, nós temos o tratamento clássico das terapias, que é o tratamento psicoterápico. Porque a depressão está vinculada a aspectos emocionais muito fortes, está vinculada à melancolia, está vinculada à angústia. E isso, melancolia, angústia e os outros sentimentos que a gente encontra na depressão causam um sofrimento psíquico muito grande e vai sempre requerer a assistência de um profissional bem qualificado para ajudar a pessoa a lidar com isso, a entender isso e a superar esses sintomas da depressão. Existem algumas abordagens em terapias mais focadas no processo depressivo. A maioria, pelo menos, das abordagens psicoterápicas, né, tratam muito bem a depressão. Existem recomendações feitas por alguns institutos de pesquisa e para as terapias cognitivo-comportamentais ou terapias focais e breves, como o EMDR, por exemplo. Né? Então, existem esses tratamentos. Mas, além disso, é preciso, além mesmo, se a pessoa estiver em depressão, ela precisa pensar, saber, se conscientizar, né, que o tratamento não depende só do médico, não depende só do terapeuta ou do psicólogo, depende dela principalmente. Né? Então, além dela tomar o remédio, dela fazer a terapia, ela precisa observar algumas coisas que são importantes, né, numa condição depressiva. A primeira delas é a questão do sono. Nós já falamos aqui em live anterior nessa questão do sono. Né? O corpo e a mente da pessoa precisam descansar. Né? Então, é importante dormir bem. Né? E para isso, para a pessoa dormir bem, ela precisa de praticar a higiene do sono. Quem tiver interesse nessa questão de higiene do sono e algumas informações sobre a questão do sono, é só ver algumas dicas que a gente apresentou, né, numa live anterior nossa, quando falamos de ansiedade. A outra questão fundamental é a questão da alimentação. Existem algumas pesquisas bem interessantes que falam da possibilidade de usar a nutrição como alternativa ao tratamento medicamentoso da depressão. Né? Então, tem uma corrente médica, inclusive, que diz que a depressão poderia ser tratada, né, com terapia e nutrição. Tem um livro interessante chamado Nutrição Cerebral. Um dos autores desse livro é o psiquiatra Juarez Calegaro, que ele diz o seguinte, que aproximadamente 90% dos pacientes que tratam a depressão com remédios hoje, né, poderiam ficar sem medicamentos se eles combinassem terapia e ingestão de nutrientes adequados. É uma informação interessante, né, e que chama a atenção dos pesquisadores e chama a atenção de quem tem um processo depressivo. A outra situação, exercício físico, a prática de exercício físico vai contribuir para diminuir todo o sofrimento emocional, né, pela produção de substâncias, né, que vão trazer bem-estar para a pessoa. Então,
Então, tem pesquisas sérias que apontam que o exercício facilita a regulação dessa neurotransmissão que a gente já falou antes, né? E isso vai afetar o estado depressivo. Então, coisas de importância: o sono, a alimentação, o exercício físico e a questão da interação social, a questão do contato com o outro, a questão da comunicação. É importante compartilhar, para quem está em depressão, compartilhar sentimentos, compartilhar emoções, né? Isso vai evitar um isolamento social causado pela depressão. Não é o isolamento imposto pelo coronavírus, é um isolamento que o próprio depressivo se impõe, que ele tende a afastar do contato com outras pessoas. Vai ter sempre na depressão essa tendência de se afastar do contato. Então, o ideal é evitar isso, é evitar esse afastamento, é buscar a companhia, inclusive de pessoas que sejam pessoas positivas. E buscando isso, falar dos sentimentos. Né? Perdão, mexi aqui na... isso vai ajudar, então, a superar a depressão. Né? Uma outra condição, hoje, né, bastante indicada pelos médicos, inclusive, é a meditação. Né, principalmente a meditação, né, da atenção focal, né, da pessoa desenvolver, né, essa possibilidade de ter consciência, presença da coisa, do que está fazendo naquele momento. Então, a meditação é uma prática excelente para lidar com ansiedade, com insônia, com depressão. Né? Então, a meditação ajuda a mente a ajustar o foco da atenção, o foco da percepção, o que é excelente para superar os quadros de problemas mentais. Então, essas condições são fundamentais. Mas existem outras importantes. Tá? Então, se alguém, né, que estiver nos acompanhando, né, estiver se sentindo no estado depressivo, né, considere essas indicações e considere também o seguinte: não se imponha metas tão difíceis, seja realista quanto à sua capacidade de execução. Não assuma responsabilidades excessivas enquanto está no curso de uma depressão. Né? Se tiver que executar uma tarefa difícil, divida essa tarefa em tarefas menores, né? Divida o fazer, né, em atividades menores. A organização, falamos disso também numa live anterior, é preciso de organizar as atividades, estabelecer prioridades. O que é prioritário? O que precisa de ser feito? Né? Quando a gente está em depressão, evitar tomar decisões muito importantes. Enquanto estiver naquele quadro emocional, né, irregular, disfuncional. Então, evita as decisões de importância. Trabalhe no sentido, né, quem está em depressão, de reconhecer os sintomas e tentar identificar o que desencadeia o quadro emocional. Né? Eu estou me sentindo agora, tenho este sentimento. Qual é? Né? O que é que me faz sentir dessa maneira? Né? Uma outra coisa é ter expectativas realistas. Né? Não esperar que a depressão passe em determinado momento. Tem muita gente que tem essa condição. Daqui a pouco isso passa. Não passa. Né? Isso não vai acontecer. Raramente isso acontece. Né? E uma outra circunstância importante para quem está em depressão é praticar o que a gente chama de aceitação ativa. Né? Falamos de frustração agora mesmo, são pessoas que não aceitam a realidade que está sendo apresentada. Então, é fundamental que a pessoa pratique a aceitação ativa. O que é isso? Né? A pessoa aceita o que está sentindo, mas vai trabalhar, vai atuar no sentido de sanar aquela situação. Essas são as questões assim, mais importantes nesse sentido. Né? Zé, nós temos ainda mais cerca de 10 minutos de live. Eu vou condensar aqui uma pergunta maior, pensando naquela situação daquela pessoa que tem um amigo ou que tem um familiar que possa estar com depressão. Qual é o nosso papel? Como podemos ajudar uma pessoa em depressão, principalmente quando, por exemplo, essa pessoa não quer ser ajudada? Então, tem um amigo, tem um familiar e ainda tem esses dois casos que não quer um tipo de ajuda. Para finalizar a nossa live de hoje, como é que você entende esse quadro? Então, veja bem, como ajudar uma pessoa em depressão? Existem muitas maneiras. A primeira e mais importante é a pessoa compreender, né, quem for ajudar, compreender
que é preciso tratar, né? Que não basta a ajuda dela para a pessoa sair da depressão. Aquele que está sendo pedindo apoio e que pedindo ajuda precisa ser tratado, né? Então, o melhor é a pessoa ouvir, dar o apoio, né? É ouvir a pessoa, mas compreender que é uma doença, né? Não é uma condição emocional passageira, não é uma tristeza, né? Então, você não vai curar a depressão de alguém só porque você está interessado em ajudar aquela pessoa. Então, a primeira coisa é compreender e recomendar um tratamento. Feito isso, a pessoa precisa de, né, para ajudar melhor, acolher o outro, escutar e falar, né? Nessa ordem, acolha, escute e fale depois, né? É preciso deixar que a pessoa que está em depressão sinta que você se importa com ela, né? Acolha, escuta ativamente, presta atenção, deixa a pessoa falar, né, no que está sentindo, não interfere, não interpreta, não julga, nem queira resolver o problema. Simplesmente escuta, né? Tem empatia, perceba que o sentimento do outro, né, é o que é possível para ele naquele momento. Eu preciso te respeitar isso, a gente tem que respeitar isso. Ainda que isso contrarie o nosso entendimento sobre o que é a vida ou sobre como é viver a vida, né? A gente, para ajudar, então não pode ter pressa, simplesmente estar com o outro, né? E aí, quando uma pessoa nesse estado, por exemplo, nos dirige alguma pergunta, né, responda o que a pessoa perguntou. É muito comum a gente ver na pessoa depressiva fazer perguntas a respeito daquele quadro, né, e as respostas dos amigos ou de quem esteja dando algum tipo de suporte, né, são uma resposta evasiva, falar de alguma outra coisa. Então, não leva a conversa para outro tema. Se houve uma pergunta determinada, uma específica, responda aquela pergunta. E, principalmente, né, fique atento, quem quer ajudar, né, algum indício de ideia suicida, porque pode aparecer. Além dessa questão de falar, né, Léo, de acolher, né, a primeira coisa, a pessoa vai acolher, vai escutar e vai falar, a gente precisa de entender, quem quer ajudar, que existem momentos que o melhor é não falar, é calar, só ouvir. Né? O importante, para quem é importante falar, é principalmente para o deprimido, e não para aquele que está dando ajuda, né? Não que está querendo ajudar. Então, às vezes é melhor a gente ficar em um abraço, né? Um olhar, um abraço na outra pessoa e dizer nada. Então, em outros momentos também a gente precisa de respeitar a necessidade de isolamento do outro. A pessoa às vezes quer ficar só e a gente impõe ou tenta impor, né, uma presença. Uma outra forma de ajudar, esteja em contato, mantenha contato sempre, busque, procure, telefone. Né? Em tempos de não quarentena, agora está mais difícil, mas em tempos de não quarentena, convida para um passeio, para uma caminhada, para o cinema, para um café, né, para alguma atividade cultural. Né? Veja se a pessoa possa atender algumas necessidades emocionais dela, algumas necessidades espirituais, né, até físicas mesmo, e ajudar a pessoa nesse sentido. Outro ponto importante, reforçar o comportamento positivo. A pessoa, quando está em depressão, ela vai ficar sempre introspectiva, ela vai ficar muito passiva, introspectiva. É preciso de incentivar essa pessoa a fazer coisas, mas não de uma forma obsessiva, não de uma forma agressiva, respeitando a capacidade da outra pessoa, mas quase sempre levando a pessoa, né, a uma ação, né, na qual ela possa se sentir bem. Então, a gente mostra o aspecto positivo daquilo que ela está fazendo, do resultado do que ela fizer. Né? Quando a gente mostra, está vendo, você fez isso, foi bom, isso é um reforçamento, a gente reforça aquele comportamento, né, que a pessoa apresentou. Né? Os especialistas da área eles ensinam o seguinte: pontue e elogie pequenas realizações diárias do depressivo, mesmo que seja uma coisa tão simples quanto ele ter conseguido sair da cama. Você conseguiu levantar. Você trocou de roupa. Você tomou banho. Entende? Você se higienizou. Você viu um programa de TV, no X aqui. Você ouviu uma música, o que quer que seja.
Outra coisa, para ajudar, entenda o que é depressão. Leia, estude, se entende do que é depressão. Como é que ela atua? Né? Quem sabe ajuda melhor. E principalmente, né, Léo, quem quer ajudar precisa estar bem. Mantenha a calma, né? Perder a paciência ou se desesperar com a situação do outro não ajuda. Pelo contrário, só piora. Né? Se você se preocupa, se quer ajudar alguém, um amigo, uma pessoa da família que esteja com depressão, cuide primeiro de você, cuide também de você, né? Tanto física quanto emocionalmente. Se a gente está bem emocionalmente, você vai estar com melhor e fisicamente, você está com melhor preparo para lidar com a emoção do outro. Porque não é fácil lidar com a emoção do outro. Não é fácil ajudar o outro a estabilizar as emoções, né, que ele tem. Às vezes, alguma questão que o outro coloca te afeta, te desorganiza, né? Porque você tem um problema qualquer interior, emocional, dentro daquela situação que está sendo apresentada. Né? Então, se te afeta, você corre o risco de lidar com essa situação de acordo com a sua necessidade, não de acordo com a necessidade da outra pessoa. Então, fique bem para poder ajudar o outro. Né? Fazer terapia sempre uma indicação para quem convive com uma pessoa que esteja em depressão. Tá? Zé, nós estamos... Desculpa te interromper, nós estamos bem no finalzinho, então, para encerrar, para nós não cairmos igual a última live. Okay. Para encerrar, então, bem alguns informes, né? Então, nós vamos finalizar com a sua fala final, mas antes disso, eu queria convidar a todos que estão nos ouvindo agora a enviar para a gente também comentários, sugestões de outros temas que são importantes para o cotidiano de vocês. Visitem o site da Esquina do Pensamento, o canal do YouTube da Esquina do Pensamento. Temos muito conteúdo, e é um conteúdo que é para todos, a casa de vocês, e é um espaço importante para que a gente possa caminhar conjuntamente enquanto comunidade. Zé, para finalizar, mais uma vez agradecendo você pela presença fantástica que você tem, pela ponderação equilibrada, né? Te ouvir já faz bem, te ouvir já acalma, obrigado, na verdade. E eu passo a palavra para você para finalizar, e na sequência a gente encerra aqui a nossa participação de hoje. Sem ser nessa semana, na próxima semana a gente vem com a outra live aqui para esse grupo. Então, muito obrigado, como sempre, pela sua ajuda. Eu que agradeço essa possibilidade da gente poder refletir um pouco a respeito dessa questão, que realmente é uma questão séria, né, e bastante preocupante. Uma outra pandemia, como a gente já disse. Eu gostaria, na finalização, de lembrar que os sintomas de depressão eles estão sempre condicionados por uma coisa, pelo pensamento. Né? Quer a gente acredite que o pensamento causa depressão, né? Quer a gente julgue que a depressão é uma manifestação fisiológica do cérebro que vai afetar os pensamentos, e esses pensamentos vão intensificar os sintomas depressivos. Né? Não importa. Né? Agora, a fala é a representação do pensamento. Por isso que a gente começou, citando essa campanha da OMS, Vamos Falar. É importante que o depressivo fale, que ele exponha, que fala dos sentimentos, que fale das emoções. Essa fala é a representação do pensamento. E, para a gente finalizar, antes que caia a nossa gravação, me ocorre aí uns versos de uma música do Gabriel, o Pensador. Ele diz o seguinte, que o pensamento tem poder, mas não adianta só pensar, você também tem que dizer. Diz, porque as palavras têm poder, mas não adianta só dizer, você também tem que fazer. Faz, porque você só vai saber se o final vai ser feliz depois que tudo acontecer. Então, pensemos, né, falemos e façamos. Show de bola, Zé. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado pela participação. Contamos com vocês aí na próxima. Até mais, um grande abraço.